Boa noite, meus irmãos. Não precisa não, né? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para nossa reunião, nosso estudo da noite. Bom, vamos iniciar, como a gente sempre faz, né, fazendo homenagem ao nosso mentor da casa, o Padre Germano, e aproveito até para convidá-los que essa semana, esse mês, no final do mês, vai ter uma palestra sobre a vida do Padre Germano. Já fizemos várias vezes, porque as pessoas estranham um pouco, né? Um padre ser mentor de uma casa espírita, para vocês vão entender. Então vamos cantar a nossa canção, que foi feita com muito carinho, né, por Ricardo, para o mentor da casa. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falidos.
considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Bom, isso aqui, por isso quanto a gente precisa, né, levar uma chamada, porque a gente é muito vaidoso, muito orgulhoso, né? A gente se acha mais do que tudo, mas cada um está aqui, né? Como nós vimos até no estudo anterior, né? Na terça-feira, sobre a reencarnação, né? Que cada um, ele vem com o seu compromisso. Ele não vem para ser perfeito, nós não viemos para ser perfeitos numa encarnação, porque isso é impossível, mas nós viemos para cumprir um compromisso, né? E temos que fazer bem esse compromisso em sua vida. Então, cada um tem a sua tarefa. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos somos importantes na tarefa que fazemos com distinção. Tá? Então, fica aí a reflexão da noite, né? Para que a gente possa fazer a coisa certa. Sempre seguindo, né, os ensinamentos de Jesus e obedecendo às leis divinas. Vamos fazer agora a nossa prece, levando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa e toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam com seus fluidos benéficos. Ao entrarmos aqui, aliás, ao pensarmos em vir aqui, já estamos acompanhados desses irmãos espirituais que nos auxiliam na dificuldade da nossa caminhada na Terra. Então aqui é mais um momento de reflexão, de estudo e de receber todas essas bênçãos, todos esses fluidos que nos ajudarão na hora que sairmos daqui. Pedimos a Germano querido que inspire nosso irmão que fará uso da palavra, para que a gente possa, nesta noite, recebermos esse banquete divino e espiritual do conhecimento da nossa cultura. E assim, então, pedimos a permissão para darmos início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos recebendo aqui o nosso irmão Marcos Rangel, né, que já esteve aqui na nossa casa. Seja bem-vindo, obrigada mais uma vez, né, pelo estudo que você irá fazer. E agora é com você, tá? Fique à vontade. Mais ou menos até 10 para 9, suficiente para você? Tá ótimo. Tá?
mim, tá? Vou ser um pouco egoísta, eu estou fazendo para mim. Por que eu estou fazendo para mim? Quando me convidaram para estar aqui, em janeiro ainda, não era em fevereiro, e eu não pude vir, eu estava com outra coisa em mente. Né? E aí, estudando um outro livro e finalizando o estudo lá na nossa Casa de Jesus, esse tema me veio. E a gente fala, como é que a gente vai manter um bom ânimo num momento tão complicado que a gente vive, que é esse tempo de transição? Não vou achar a fórmula mágica, já vou logo avisando. Não tem fórmula para isso, deixa eu começar. Então, passa aqui, sem problema. Então vamos lá. A gente hoje, o que a gente está aqui? A gente está nessa setinha azul, no caso, que é a metade do caminho, entre provas e expiações, que é o mundo que hoje a gente se encontra, e o mundo de regeneração. Então haverá mais ou menos uma simbiose desses mundos e finalmente a gente vai deixar aquela parte vermelha e ficar só com a parte amarela, que é o mundo de regeneração. Trouxe escritinho, porque tem muito texto, é bom a gente poder saborear isso aos poucos. Característica desse mundo de provas e expiações que hoje a gente ainda vive. Inteligência bastante grande, a gente vê isso em todos os locais. Imperfeição moral, ainda temos. Perversidade dos homens e inclemência da natureza. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, versículo itens 13 e 15. Esse não é de 13, 14 e 15, se não me engano. Inclemência da natureza. Vimos há pouco mais de 15 dias o terremoto da Cuba, nossos irmãos. Não tem como fugir. Regeneração, que é o que nos espera. Homem ainda de carne infalível, existência, mas não prevalência do mal, ainda vai existir em pequenas porções, predomínio dos valores superiores, ou seja, isso já não manda mais, o que manda é isso aqui. Sensações e desejos existirão, mas sem paixões desordenadas. Quem somos de carne? Então isso é nosso. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 3, mais no itens 16, 17 e 18. E essa transição planetária, que é o que a gente encontra, também tem uma característica, aquele bloco do meio. Novos obreiros, seres novos reencarnando, né? Novas crianças, novas mentalidades, novas ideias. Ainda tem bastante materialismo, porque muitos de nós não vislumbram um mundo vindouro, mas estamos presos à carne que se satisfaz. Esse nosso impulso primitivo se satisfaz com algumas coisas do materialismo. Aumento das patologias, seja elas físicas ou mentais. Adequação moral e espiritual, muitos estão procurando se adequar, procurando a existência de Deus, a busca da fé, o alimento para a sua alma, em qualquer setor da religião, até aqueles mesmos que se declaram ateus, que não têm religião. Mas são pessoas centradas, elas não têm tanto afã pela matéria como antigamente teria se vivesse nos tempos. Manutenção das leis universais e o final é como manter o mundo. Os novos obreiros, isso eu peguei da transição planetária do Divaldo Franco, que é a psicografia dele, o Espírito Manuel Flamengo de Miranda, está na página 37 da versão que eu estudei. E lá diz o seguinte: a semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais. Verdade ou mentira? Verdade. Temos crianças fazendo cirurgias, estudantes em faculdade, tirando títulos de doutores, 12, 13, 14 anos, dando aula para senhores de idade. A literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia. Se você não sabe resolver o problema do teu Apple 14, que foi lançado agora, acho que dá para uma criança de 10 anos que ela vai saber fazer. Imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse, mesmo daqueles que momentaneamente encontram seu conhecimento. Momentaneamente, aquela pontinha de esperança. Aqueles que muitas vezes a gente encontra e fala assim: onde você vai? Ah, eu vou buscar o alimento do quilo, vou entregar lá no centro. Ah, não, eu vou jogar uma bola. Mas aí volta tudo ralado, não briga, etc. Devia ter ido. Mesmo assim, ele não vai, porque ele acha mais interessante estar em outros momentos e não no momento de se dedicar ao próximo. E lá está lá embaixo.
aquele que recebe semente em espinheiros, que é o que ouve a palavra, os adormecidos, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e qual é infantil. Capítulo 12, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é justamente o quadro daquele que está adormecido. Aquela mãe que luta com o filho durante 20, 30 anos, vamos para a igreja, a missa está boa, não sei o quê, não quer saber. Esse é o adormecido. E esse adormecido, às vezes, ele não adormece só nessa vida, ele adormece em outras vidas. Por várias e várias encarnações, ele está adormecido. Nasceu numa família judia, abandonou a sinagoga. Nasceu na família católica, nunca foi uma missa. Nasceu na família evangélica, nunca cumprimentou alguém da igreja. Nasceu numa família espírita e vem nascendo em famílias religiosas, sucessões e sucessões, vidas e vidas, para ver se ele se encaixa em alguma. Mas até agora ele não se despertou. Esse é o adormecido que se trata aqui. Deixa eu ver. Isso. Então, essas crianças, esses novos seres, essas ondas oceânicas, né, que vão vindo, né, a onda oceânica não vai batendo todas de uma vez. Ela vem aos poucos, de período. Você até prevê quando vem a próxima onda. Essas ondas que vão vindo, desses novos nascimentos, desses seres mais iluminados, ou seja, que tiveram atenção e se despertaram, elas vão chamar a atenção, principalmente desses aqui, momentaneamente novos. Aí a pessoa fala assim, mas fulano, como é que pode? Uma criança com 12 anos recebeu o título de doutor na faculdade e tal, fazendo cirurgia? Como explica isso? Meu filho com 16 só sabe jogar bola. Isso eu já ouvi. Aí você fala assim, você quer que eu te explique ou quer que eu te enrole? Você quer que eu te enrole, mas se quiser que eu te explique, eu espero um bom tempo. Aí você vai avisar para ele que esse ser não nasceu hoje, que esse nascimento de carne é só agora, que ele já veio um mundo mais avançado, que essa experiência dele é mundo durante muito tempo. Isso não foi presente de Deus, foi conquista dele. A inteligência foi presente de Deus. Mas esse serviço que ele tem para a humanidade, ele vem conquistando aos poucos, porque Deus deu a oportunidade, ele é a mesma oportunidade que dá a todos nós, e nós às vezes ignoramos. E o materialismo exacerbado? Está na transição planetária, na página mesma 37. Diz o seguinte: antes, porém, de chegar a esse momento, que é o da transição finalizar, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingiram níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Qualquer um que tenha aberto o jornal, se quiser procurar no YouTube, e agora no Notícias, eu tenho certeza que entre aquele rol de notícias vai encontrar um que vai te escandalizar. Aí você fala assim, para que isso? Porque antes de chegar à aurora, vai precisar passar um momento muito difícil, né? Aquele fundo do poço, você olhar para cima e falar assim, temos chance. Aumento das patologias. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares, conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os esvairios sexuais tomarão mais pelo retorno à ética, moral, ou seja, quando a gente estiver cheio disso aqui, com a ressaca moral enorme, começa o clamor por paz e retorno à ética, moral e isso tudo também já influenciado pelos novos espíritos, aqueles obreiros novos que estão chegando, e você vai falar assim, mas como é que essa pessoa faz isso se essa criança não faz? É como se você andasse na rua, tomasse seu refrigerante, a cervejinha, aí está olhando e joga para trás. Aí vem um menino de 2, 3 anos, pega a latinha, lá para frente, coloca uma lixeira. É isso aqui. É o exemplo que ele está dando. Aí você fala, mas como a criança está dando uma lição de moral numa rua? Crianças e adultos apenas em corpos de carne. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira. E a resistência que virá ao opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem querer, apressarão o advento da era de renovação. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas,
até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos. Conseguir? São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Em Obras Póstumas, que a gente quase não leu, tá? Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 27, o item que trata da regeneração humana. Vou voltar. É interessante. Na parábola do semeador. Aí a gente faz aquela pergunta. Algumas sementes vão dar fruto rápido, né? Cada um tem um ideal. Mas tem aquela que cai entre os espinhos lá no meio da pedra e ela demora a dar fruto. Talvez não seja nessa encarnação. Não há necessidade que seja. Para a gente, não. Para o espírito que está sendo conclamado ao bem, para ele sim, quanto mais rápido, melhor. A gente não tem pressa. A natureza não vai dar salvo. Ela não vai fazer a pessoa que saiu ontem de ser um ser vil, um vilão, hoje se tornar um anjo. Isso não vai acontecer. Inclusive, se alguém tem dúvida do que ele foi na última encarnação, olha para si hoje. Precisa ir lá fazer regressão temporária. Se hoje você fala assim, poxa, eu sou um cidadão de bem, na encarnação anterior, provavelmente você também tenha sido cidadão de bem. Talvez nem tão bem, mas também não foi um cara tão ruim. Porque você não vai conseguir se adaptar a uma nova vida no bem se você não teve uma vida anterior muito próxima disso. Ah, mas como a pessoa é bem? O problema é que algumas encarnações nossas são tão marcantes que a gente rapidamente, por ele mesmo, volta nela. Aí aparece o Marcos, né? Que já foi padre, que já foi professor, que já foi pirata, que já foi ladrão. O ditador, o escravo. Não sei em que momento isso vai surgir, porque todas essas facetas, né, de caracteres humanos a gente já experimentou. Uma boa parte delas. Pois, e o que acontece? O que nós temos aí? Durante muito tempo se prega. E no fim dos tempos, eu vou ficar nessa aí, a lua perderá seu brilho, o sol ficará vermelho, os planetas cairão, etc, etc, etc. Aí o resposta vai lá no final fala assim, sem que nem haja nenhuma mais ligeira derrogação da vida da natureza. Será que se caísse um astro, uma estrela, não estaria derrogando uma dessas leis da natureza? Não estaria influenciando no equilíbrio do cosmos? Isso não alteraria a rota de um outro planeta, de um outro astro, de grande volume que pudesse dar uma bagunçada no nosso sistema? É necessário isso para que haja transformação? Não é. A transformação da qual a doutrina espírita fala é pessoal, é de foro íntimo, moral. Claro que o planeta vai passar por transformações porque vai habitar neles seres com outras necessidades, talvez que não a nossa, como em outros órgãos, como Vênus, Júpiter, etc. Mas isso não é para agora. Mas as pessoas compram a ideia de que isso é para agora. Porque uma das formas de domínio é o medo. E se você detém o poder sobre alguém, sobre o medo, quanto mais medo ele tiver, mais perigo. Eu não tenho espírito como não pega ninguém, às vezes não pega. E traz para a gente aqui. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição e suicídio multiplicado? Por que essa frase de destruição? Quando a gente fala de transição, a gente tem que lembrar o seguinte: o que é a transição? É a saída do ponto A para o ponto B. Você está no lugar X, passa para o lugar Y. Por exemplo, você hoje está com 20, 25, 30 anos solteiro, totalmente solteiro. Carnaval, opa, não quero ficar com ninguém. Aí você conhece alguém do carnaval, me apaixona. Aí fala assim, vou namorar. Começa a andar com a transição. Fiquei noivo, casei. Você fez um namoro e um noivado, a transição da época de solteiro para a época de casado. Tua vida muda, teu status muda completamente. O que está acontecendo conosco é justamente isso. A gente está num momento de passagem e tudo é diferenciado. O futebol que você ia, você não vai mais. Não quer, ou às vezes porque você não quer deixar ela no sábado para ir jogar bola. Então você começa a destruir conceitos antigos.
adquirindo conceitos novos para você ter uma vida de casado. A mesma coisa é isso. Toda essa questão moral que a gente tem hoje, que trata de um mundo de provas e expiações, ela tem que ser abolida para você caminhar num novo sentimento de regeneração. Mas tem a parte prática disso, que é a parte física. Qual é a parte física? Suicídio, a questão de doença mental, a questão de desespero, falta de esperança, até entre as crianças. A gente tem relatos disso, de crianças com idade muito novas cometendo atos contra si mesmas, por certas brincadeiras talvez, aproveitando da inocência ainda desse espírito encarnado que está preso nesse corpo. E antes mesmo de morrerem, que é o outro item, estarão riscados no livro dos vivos. Quem nunca viu isso? Alguém que sai de casa, uma família boa, estruturada, se envolve com isso e fala: cadê fulano? Não sei. Acho que morreu. Foi ou não foi riscado no livro dos vivos? Alguém viu algum recenseador do IBGE parando numa, entre aspas, cracolândia para recensear alguém que está lá? Eu não vi. Eu não sei se faz. Desculpa, o IBGE se faz. Eu acho que deveria. Porque se não fizer, só está dizendo que está riscado no livro dos vivos. Esse CPF não conta. É isso que a gente tem que ver. Então tem pessoas que estão à margem da sociedade antes mesmo de se darem como mortas. É isso que ele quer dizer. Estarão riscados no número de vivos, ainda que não estejam mortos. Ou seja, são pessoas que não fazem mais parte da sociedade. Por patologias mentais, patologia física, abandono no hospital, abandono em certos lares, por trabalho escravo. A gente também tem que falar disso, a perversidade humana, se aproveita do outro humano. São esses os verdadeiros sinais do tempo. Então, às vezes, a gente fica aqui esperando um cometa cair, o sol ficar vermelho, ter chuva de sapo, aquelas profecias que já tiveram no Antigo Testamento, os cavaleiros do Apocalipse, essas coisas todas, que são textos alegóricos ou não vou entrar no mérito, mas esses são os verdadeiros sinais dos tempos. Porque isso é uma ordem lógica. Pessoas que não se adaptam a novas leis, que se não adaptam a um momento, gente que não consegue usar um celular, que não consegue pegar um ônibus. Quando a cidade do Rio trocou a cor dos ônibus, o ônibus antigamente tinha cor, para quem é mais jovem. Cada lugar que o ônibus ia tinha uma cor diferente. Então, se pegar um ônibus de Madureira, ele é de outra cor, pegava uma cor. Depois a prefeitura decidiu colocá-los todos de uma cor só e colocar só um número lá. Legal, e quem não sabia? Só tinha 2 ônibus de uma cor para cada lugar, no máximo que ele poderia fazer era pegar um bairro próximo. Mas todos de uma cor só, você vai pegar em Pernambuco e vai sair no centro da cidade. Muitos não se adaptaram. E a mesma coisa. E isso tudo acontecerá sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Adequação moral e espiritual. Também está lá na Transição Planetária, na página 37. Fruto das paixões das criaturas que lhes sofreram os efeitos de forma de consumição tentadora, lentamente surgirão valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico da vida. Vamos digerir isso aí. Aos poucos, ver os valores da saúde. Come menos sal, come menos gordura, come menos açúcar, faça exercício. Vou fazer yoga. Aí chega na yoga, tá a menina de 13 anos na aula de yoga. Claro que não, porque a idade não pode trabalhar, mas você olha assim, Como é que essa pessoa sabe tanto? Quem me garante que essa primeira vida dela foi mal de yoga? Mas está te ensinando. Tem mais cuidado de si. Alegria sem jaça. O que é alegria sem jaça? Sem bulinar ninguém, sem perturbar os ninguém. Uma graça, apenas uma risada. Algo que possa ser edificante, ou que pelo menos não seja, sirva de desestabilização mental de alguém, ou seja, um cunho. Harmonia pessoal. Você está bem. Você está bem do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista pessoal, social. Integração do espírito cósmico da vida. Ou seja, você respeitar toda a forma de vida. Mas eu não sou vegano, eu como carne. Você come carne é necessário. Você não come carne para jogar fora, você não fica estudando carne.
você respeita a carne que você come. Então, são coisas que você vai aprendendo a lidar, para você ficar harmoniosamente perfeito com você mesmo. E aí, o que eu mencionei antes, quando se incute na gente o medo, a gente está sujeito aos falsos profetas, está lá no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Se alguém vos disser, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se for possível, os próprios escolhidos. Está lá em Mateus 24, 4 e 5, está em Marcos também. E a gente, deixa eu parar um pouquinho. O problema dos falsos profetas não são os falsos profetas que nos vêm até nós. O que eu acho o maior problema é nós não sermos falsos profetas. Por exemplo, você agora alcançou um bom emprego, vou visitar o terceiro. Vou lá. Vou fazer um trabalho com a cliente, que eu preciso ter aquela pessoa voltar para mim. Você não vai conseguir isso. E não é para isso. Uma casa séria, o que ela vai fazer? Vai te dar o que você tem em qualquer lugar que você queira. Abre o Evangelho, estudar o Evangelho. A palavra de esperança, mas principalmente a palavra de conforto. Mas eu estou passando uma situação difícil. Olha só, revisita a tua própria vida. Vamos ver se na nossa vida não existe alguma coisa que desencadeou a situação de hoje. Provavelmente vai existir. É minha culpa. Não é a tua culpa. O Espírito não trabalha com culpa. O Espírito trabalha com responsabilidade. Então, já que aconteceu, não temos como desacontecer. A gente tem como resolver isso aí da melhor forma. E a gente comete o erro, talvez assim voluntariamente, posso ter cometido também, de passar a imagem de que a doutrina espírita é o supra-sumo das doutrinas. Para mim, para nós, mas para tem pessoas que não é. Tem pessoas que não é. A gente tem que entender que a doutrina espírita é uma luz para aqueles que precisam desta luz. As pessoas iluminadas e outras nos ambientes religiosos, que me sentem tão bem quanto, porque elas encontraram ali, nesta fase da existência, o seu ponto de apoio. Tirá-las de lá e trazê-las para cá, sobretudo pelo convencimento, me dizendo, solucionador do seu problema, eu estou sendo falso. A respeito da manutenção das leis universais, peguei esse textinho lá da Gênesis, capítulo 6, item 48, porque eu fiquei educado, Isso não vai cair lua, não vai cair estrela, não vai ficar vermelho, essas coisas. Vamos olhar para o que diz a Gênesis. Vimos que numa única lei primordial geral foi otorgado o universo, para lhe assegurar eternamente a estabilidade, ou seja, nada vai se mexer que não já esteja plano de se mexer. Vai passar um cometa raspando a Terra. A NASA está sabendo isso hoje, o que vai acontecer daqui a 100 anos. Ok. Mas o cosmos já sabe disso desde o seu início. Está programado. E que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos força diretriz da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre o aspecto da eternidade do espaço, é garantida por essa lei suprema. Ou seja, nada que vai se mexer, de tsunami, terremoto, tudo isso está no escrito. A gente não tem o poder de saber. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis,
sem que um imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantes molas. Ou seja, esse mecanismo sempre existirá. Ah, mas a galáxia tal descobriu que ela sumiu, houve a inclusão, deu supernova, o planeta desapareceu. Ah, quem me garante que isso não vai acontecer com a Terra também? Provavelmente sim, o Sol vai se apagar daqui a não sei quantos milhões de anos. Está bem dos espíritos. Aí o que vai ser de mim? Vai ser como foram dos espíritos de lá. Se o reino de Deus não é deste mundo, se eu sou criatura divina, eu também não estou preocupado com o quê? Até lá, eu espero que todos nós já tenhamos, depurado o suficiente para não depender nem de corpo de carne, muito menos de encarnar. Então a gente começa a ver que a gente vai tendo preocupações que vai nos fazendo ficar desesperados sem necessidade. É como se nós fôssemos um peru de Natal que já começa a passar mal em janeiro, sabendo que vai acontecer em dezembro. De repente nem é isso. A gente começa a passar mal de vésperas, não tem necessidade disso. Porque se meu reino não é deste mundo e nós fazemos parte do reino, também não somos. Então, se a gente fosse pensar bem, acho que é mais se pega fogo, vamos fazer esse negócio andar logo, porque a gente tem que correr atrás. É igual a pessoa que fala assim, mas eu quero que o reino de Deus se estabeleça na terra. Legal, vai pegar o evangelho. Cadê? Ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura que crê. Cadê? Não vai. Ah, mas é uma profecia de que Cristo só voltará quando toda criatura tiver acesso à sua palavra. Legal, e tu quer que isso aconteça? Não, né? Devia estar na rua lá, pregando para todo mundo, porque para ela andar, bora fazer essa corrente andar. Então, a forma da gente entender que essas destruições, elas acontecerão fisicamente, mas a destruição mesmo que tem que ocorrer, você acha dentro de cada um de nós, que é onde está a verdadeira luta, é lendo essas passagens, muito poucas que eu coloquei. E aí a gente vai pegar o foco dos meus pensamentos, que foi como é que eu mantenho o meu ânimo. Peguei esse trecho de Jesus que diz o seguinte: tenho-vos dito essas coisas que ele diz anteriormente em João 16, lá no começo do capítulo, ele vai falando que a terra para se abrir, aquela história. E no final ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo inteiro tereis aflição, mas tem um homem no venci o mundo. Aí aquela frase que eu li, falei, não, eu venci o mundo. De que mundo Jesus está falando? Para mim não foi do mundo, sabe, do futebol, essas coisas não. Porque isso tudo existiu, essas tentações todas existiram. Cada época existiam tentações diferentes. Você falou, mas era muito mais fácil. Não. Para aqueles daquela época era tão difícil para eles quanto para nós hoje. Hoje o celular não seduz. Naquela época deveria ter outra coisa que seduzia, que não fosse celular. Então a gente começa a perceber que talvez não seja a primeira vez que tenhamos ouvido essa frase. Talvez eu já tenha visto essa frase dele mesmo, seja que eu já não estive lá. Falou, eu venci o mundo, eu estou aqui tentando pensar que mundo é esse. É o meu mundo interior, que ainda faz eco quando badala lá do lado de fora algo que não deve fazer eco em mim. A fofoca, a maledicência, o sarcasmo, o egoísmo, a avareza. Eu sou um camarada tão bom. Eu prometo que se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Mas eu quero ganhar sozinho. 350 milhões. Entendeu qual é a coisa? Às vezes a gente se pega nesse caminho aí. Eu mesmo, estou falando comigo. Falando, mas o que eu quero ganhar sozinho? A pessoa se sustenta com R$1.000 e poucos e quer ganhar 350 milhões sozinho. Faz um concurso público, passa, vou ganhar 7, 8, 10, 15 mil reais, daqui a pouco, passa 2, 3 anos, está envolvido no escândalo aí, foi preso com desvio de 150, 200 milhões de reais. Cara, menos de 10 anos você ganhava salário mínimo. E viveu 30 anos da tua vida ganhando salário mínimo. Você não viveria mais 30 anos da tua vida ganhando 10 salários mínimos? Por que você quer roubar dinheiro? Então são coisas que a gente vê que a gente tem que vencer, mas não é do mundo aí de fora.
É do empreendedorismo. A política corrupta sempre existiu. A política corrupção é uma dança legal, nós estamos mais ou menos juntos. Não deveria. A maledicência sempre existiu. Os homicídios, os suicídios, os enganos, as trapaças, isso tudo é nosso. É esse caldeirão que a gente vive aí. O risco que a gente corre é não saber lidar com isso, porque esses pedacinhos, né, de imperfeição ainda está conosco. É o eu ladrão, é o eu médico, é o eu bandido, é o eu político. Esse eu, essas experiências que eu venho vivendo, na hora que toca o sininho, eu não posso dar para alerta. Tem que fazer de conta que nem estou ouvindo, ou melhor, eu tenho que não ouvir. Esse é o vencer o mundo que a gente tem que vencer. Como é que a gente vence isso mantendo o mundo? Conversa diferente, palavra diferente, leitura diferente. Não dá para ter uma leitura diferente, mas dá para se afastar daquilo que a gente sabe que não nos ajuda. Porque a gente já escorregou, talvez até nessa vida mesmo, nesse mesmo assunto. Então, é manter sempre aquela questão da vigia, dia após dia, passo após passo. Não dá para fazer isso tudo de uma vez. É se reconhecer falível, se reconhecer às vezes fraco, e se reconhecer que tem potencial. Isso é importante. Potencial a gente tem. Sabendo dessas coisas, entendeu? A gente consegue vencer esse mundo que está dentro de nós. Que às vezes está adormecido, que a gente é incapaz de... Ah, a pessoa tão de bom trato, ele fez isso com você. Ah, me deu uma resposta, eu não acredito. Deu, é possível. Ou em sã consciência a gente acha que fulaninho, aquela cangura, a primeira vez na existência dele, com mais de 300 encarnações, foi a primeira vez que ele foi ofendido. Foi, né? Então a gente vê que a gente começa a andar em volta de nós mesmos, procurando vencer o mundo exterior, quando na verdade o mundo exterior é apenas a prova, né? É o papel que a espiritualidade escreveu nossas questões de prova, e a gente tem que anotar e anotar certo. A gente tem que gabaritar. Talvez não consigamos. Como eu disse, quer saber o que você foi hoje? Ou ontem, né? Olha para hoje. Não foi muita coisa diferente. É mais ou menos ali, andando passo a passo. Então, esse mundo interior é um mundo que não deve fazer eco com o mundo exterior. Ah, mas eu não suporto isso. Se você não suporta e sabe que vai falir, não vai. Não conhece-te a ti mesmo. Se conhecer, fazer autoavaliação é fundamental para caminhar no mundo, saber que vai ter aflição, ter o bom ânimo e vencer o mundo. Não é ser um chato. Né? Não é ser um chato. Ser um chato também não dá para ser. Se o cara fala, eu não vou beber. Não é legal. Vou trocar meu CPF se eu beber isso aí. Não vou aguentar. Pronto. Ah, não vou comer isso. Não faz mal. É uma delícia. Não vou. Pimenta demais não me deixa mal. Ah, eu não tenho uma pneumonia daqui a pouco. Eu não posso me encontrar. Como na volta. Ah, não, vai estar frio. Não tem problema. Ou seja, você saber o seu limite e não ficar se testando. É descobrir que o teu limite já testado, que você não supera, é aquele ali. E entrega para Deus. Garanto uma coisa. Menos Deus vai te julgar do que os outros. A consciência está falando. Esse é o serviço e a plena paz que a gente vai ter quando eu conseguir se vencer. Então, quando a gente fala de manter o bom ânimo, a gente vai, lembra as palavras de Jesus em Mateus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha que interessante, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, tem peso demais nas costas? Desconfia. Se você está fazendo, consegue fazer e está bem, está pesado, mas está legal. Estou satisfeito, me dá alegria em fazer isso. É Cristo que está te ajudando. Está botando na carga que você consegue levar. Ah, eu não aguento mais fazer isso. Não,
Meu carro já quebrou suspensão 3 vezes, mas você está reclamando o tempo todo. Não é o fardo de Cristo, não é o jugo de Cristo que você está levando. Pode ser de qualquer um, mas dele não. Porque você não está fazendo com alegria, você não está sendo espontâneo. Viver com Cristo não é sofrer. Isso as pessoas têm que tirar da cabeça. Não é sofrer. Se não fosse sofrer, ele não estaria dizendo, cansados, oprimidos, eu vou aliviar ali. Como é que a pessoa vai me aliviar e não está sofrimento? Essa dicotomia, essa diferença, que às vezes a pessoa não entende. Ah, mas eu estava tão bem lá no mundo, fui para a igreja, agora estou todo esculhambado. Meu amigo, olha só, a questão é a seguinte, você está fazendo a desintoxicação. Você está sofrendo aí a abstinência das coisas. E a hora? Uma hora que você precisa pagar essa fatura. Essa hora chega. Não é que você está sofrendo porque você veio ao encontro de Cristo. Você está sofrendo porque você está resgatando algo que você precisa resgatar. Isso não tem nada a ver com isso. Ele só está dizendo que, olha só, vai tirar uma forcinha aqui. E aí, a gente encerra com esse pensamento. O meu pensamento, pelo menos, como eu não vou me desanimar. Notícias, aconselhamento desatravessado, desânimo começa a chegar, começo de tudo, que a gente estava comentando. Não se afaste dos teus grupos espirituais. O ser humano é um ser social. Somos humanos encarnados e humanos desencarnados. Eu desafio alguém aqui a falar para mim que na sessão mediúnica recebeu a presença de um espírito e ele veio sozinho. Duvido, mas duvido. A gente anda em banda, a gente gosta de ser, né? Eu sou Flamengo, eu sou Vasco, a gente gosta. Quando está numa fila de hospital, vê alguém com a mesma camisa do time que você, seja rapidinho. E aí, comprou essa aí é nova? Você começa a conversar porque a gente gosta de gente. Encarnado e desencarnado. Então, quando começa a bater aquele sentimento, e fulano não vou, cuidado. Sinalzinho leve, já porque não vocês estão chegando por aí. E sozinho a gente nunca anda, porque os espíritos estão com a gente o tempo todo, e por vezes nos dirigem. Não é isso? Então, de nós aconselhamentos. Nós não. Vai com ele não. Não faz isso não. Então você vai começando a ficar distante das pessoas que você ama, das pessoas que te amam. Aí fala, tá vendo? Não fui ninguém. Ninguém sentiu falta de mim. Então, primeiro, sejamos necessários. Já que a gente está aqui com total, sejamos necessários. Vamos fazer por onde ser necessário, para as pessoas sentirem a nossa falta. Como? Sendo agradável, recebendo e sendo sincero. Hoje eu não estou bem. Ponto. Assumindo que hoje você não está bem. Porque o teu grupo familiar, em raríssimas exceções, não terá alguém para te ajudar. E aí, como a ajuda nem sempre é gostosa, porque nem todos os remédios são doces, a gente no primeiro momento vai querer jogar fora. Mas aí vem aquela questão do mundo interior. Eu acho que eu preciso dizer mesmo, essa palavra foi para mim. Não gostei, mas está aí. Então, a gente tem que pensar sempre nessa história. Cada qual vai desenvolver um método pessoal para vencer as suas próprias batalhas. Experimente, não tenha medo de experimentar. Me chamaram para uma reunião, as pessoas gostam de ouvir histórias, vai lá ouvir história de alienígena, examinar e tudo, reter o que é bom, gente. Serviu para você? Show. Você é uma pessoa melhor? Bacana. Não é para você? Não se limite a dizer, não é para mim. Tchau, volte. O que não dá para fazer é você não estar num local onde as pessoas te amam, você é útil, o teu trabalho é importante, e você sai se aventurando por aí. Porque senão você vai comprar um sapato que não lhe pertence. Achou que é um número esse? Fica aqui. Até que um dia o próprio destino, que a gente chama de destino, né? A espiritualidade, nosso Deus criador, fala assim, e nós somos um curso lá para uma parte. Aí que eu estava indo, pronto, vai lá trabalhar no seu espírito, lá no meio do mar. Não tomar parte ou seja mal, sabe? Mas, ou seja, é a vida te levando para caminhos que você precisa ir. Ou seja, esteja disponível, que estejamos sabendo que o nosso caminho está sendo criado, à medida que Deus nos fornece as condições para ir, e Ele sempre fornece. Aproveitar as chances, porque hoje a chance ideal para a gente fazer o que a gente precisa fazer está aqui. Talvez nunca mais na nossa existência a gente tenha as condições de hoje.
falar a palavra que a gente pode falar hoje, de dar o sorriso que a gente tem hoje. Talvez você nunca mais vai encontrar aquele taxista que te pegou agora, que deixou em tal lugar, que precisava de um apoio. Então, mas a gente tem que aproveitar e ficar alerta. Isso nos ajuda a vencer essas batalhas e ter um bom ânimo. Porque o bom ânimo precisa ser estimulado. Né? A gente precisa colocar essa fé em prática. Ah, eu tenho pouca fé, você tem pouco trabalho. Se a fé sem obra é morta, você não colocou obra na tua fé, a tua fé morreu. Não foi a fé. Mas sabe o que é importante? A fé é um negócio incrível. Uma gotinha de trabalho ela é muito. Então, isso lança, só se lançar. E como a gente já falou da outra vez, trabalho também é qualquer coisa útil que você faça em prol de alguém. Qualquer coisa que você faça de alguém. Ah, vou lavar a louça de fulano que está acamada. Trabalho no bem. Evidentemente, vai ter uma hora que você vai ter que escolher que trabalho no bem você vai praticar. Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pelo menos não fisicamente. Mas pelo menos você está focado em trabalhar. E aí a sua fé vai estar sempre crescendo um pouquinho, ela vai estar sempre edificada para fazer com que nós tenhamos pessoas melhores, grupos melhores, pensamentos melhores, cidadãos melhores, médios melhores, trabalhadores melhores e, finalmente, espíritos melhores. E aí a gente vai estar apto a entrar no próximo mundo de regeneração. Quer saber como é que vai o ingresso para lá? É muito interessante. À medida que você vai deixando o mundo de provas e expiações no seu sentimento na tua vibração, você vai alcançando ingresso no mundo de provas, no mundo de regeneração. É muito simples. Para onde a gente vê para mais? No sarcasmo, na notícia ruim, nas mazelas da vida, ou nas coisas boas, nas alegrias. A gente se contenta quando alguém se dá bem, quando alguém finalmente consegue passar uma prova, consegue vencer uma doença física, ou quando desencarna bem. Claro, fulano parecia que estava dormindo, eu também. Aí você fica triste, xinga, faz... Não, se você não, graças a Deus, eu fui. Olha aí, você, sua barrinha pendendo para o lado azul da nossa vida. Então, isso tudo é sinal de que a gente já começa a ficar apto a entrar nessa nova turma, nessa nova experiência, que é o planeta de regeneração. E também é um planeta de transição para um mundo melhor. Então, não tem forma. Como eu disse, esse estudo foi para mim. Ainda estou complementando ele, eu acho muito interessante. Espero que todos tenham aproveitado, possível. E todos sigamos o Pai. Temos Jesus como nosso mestre, nosso guia, o Evangelho aqui, a doutrina espírita para colocar aquela lanterna bem forte para a gente não perder o caminho e que a gente siga em paz. Graças a Deus, muito obrigado.